Freud vai se defrontar com uma novidade que vai chocar ele, que é a Primeira Guerra Mundial. Bom, a gente chama de Primeira Guerra Mundial porque, enfim, por vários motivos, mas sobretudo porque houve uma segunda, né? Houve uma segunda, e a Segunda Guerra de fato foi mundial, porque foi uma guerra que teve no Pacífico, nas Américas, né? Teve o ataque a Pearl Harbor, né? Nas Américas. Se bem que Pearl Harbor, acho que a Havaí é a Oceania, né? Enfim, mas mobilizou o mundo inteiro, né? Mas a Primeira Guerra Mundial não é uma guerra mundial, tanto é que os europeus chamavam de Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial é uma guerra civil europeia. São os povos europeus ditos civilizados e evoluídos que colonizaram o mundo inteiro e se colocaram como modelo da humanidade, se matando entre si, voltando a um estado de barbárie que nunca se viu. Não é nem um retorno a uma barbárie, né? É uma barbárie que nunca se viu. É o assassinato de milhões e milhões de pessoas, destruição de populações civis, destruição de cidades, bombardeios, trincheiras, 4 anos de tragédias. E o efeito disso é corpos mutilados, né, corpos deformados. E, sobretudo, que nos interessa para a psicanálise, corpos traumatizados. Sujeitos traumatizados, né, pela guerra. Os soldados, mas não só os soldados, as populações civis também que foram muito atacadas, e todo o laço social europeu, toda a Europa, e também o mundo marcado por um morticínio que não se tinha notícia até então. Isso foi muito traumático para Freud, porque, como eu dizia antes do intervalo, Freud acreditava muito no evolucionismo, na razão, na civilização, né, que nós éramos avançados e evoluídos. Viu, então, uma coisa selvagem, que nem o pai da horda fez algo tão selvagem. Né? Nem no princípio da história humana aconteceu uma coisa tão selvagem. Além disso, a Europa vivia 100 anos de paz. Isso é novo na história europeia. A história europeia sempre foi marcada por guerras. Esse é um tema que a gente pode voltar na parte da tarde, né? Falando do Agamben, né? Se a gente olhar bem, a Europa conta de si, para nós que somos colonizados, a história de que eles são muito pacíficos. É mentira. A história europeia é uma história de povos bárbaros que guerreiam entre si há milênios. Há muito tempo que os povos europeus guerreiam entre si. Quando a gente vê as disputas hoje da comunidade europeia, de diferenças, né? A gente vê uma continuação, que é a continuação da guerra por outros meios. A Europa viveu muitas guerras durante muito tempo. No século XIX para o século XX, houve 100 anos de paz na Europa. Depois do fim das guerras napoleônicas em 1815, houve paz, que durou até 1914, com a Primeira Guerra. Então, a Europa viveu 100 anos de paz, e que houve um grande desenvolvimento econômico, técnico, científico, filosófico. Então, isso tornou Freud um otimista da civilização. Mas com a Primeira Guerra, com a Grande Guerra, ele perdeu esse otimismo com a civilização, com a racionalidade, e teve que se defrontar com esses fenômenos de regressão e de trauma, né? Sobretudo, então, vejam, aí tem duas questões aí, né? O trauma do próprio Freud, o quanto que ele viu as suas esperanças virarem cinzas na civilização, e em segundo lugar, e na racionalidade, né? E, em segundo lugar, o efeito da guerra, os traumatizados da guerra, os soldados que vieram com traumas de guerra, né? As neuroses de guerra. Neurose traumática, né? É um duplo trauma, né? Que o Freud vai tentar elaborar. Nessa tentativa de elaboração, o Freud modifica a sua metapsicologia. Então, a clínica muda, a metapsicologia muda junto com a clínica. A clínica, antes que se centrava na interpretação, vai se centrar cada vez mais no problema da repetição. Então, deixar de lado essa tentativa de reduzir, ou pelo menos tentar elaborar esse poder todo da palavra e da interpretação, para se dar conta da problemática real. De certa maneira, é uma clínica do real que se coloca aí para Freud. E também uma outra concepção do trauma também. Então, lidar com a repetição, né? Por quê, né? Mas antes de falar isso, eu estava falando da guerra, né? Como eu tinha falado antes, né? Essa mudança também tem a ver com a pandemia, né? Que foi um grande morticínio, né? A gente está falando agora com a Luciana da questão da biologia, né? Então, vejam que é um grande morticínio que tem uma raiz cultural, a guerra, a Grande Guerra,
depois um grande morticínio que tem uma raiz orgânica, biológica, que é a pandemia da gripe espanhola, que matou, não se sabe bem, mas de 40 a 100 milhões de pessoas no mundo, né? Em 2 anos, 2 a 3 anos, morreram de 40 a 60, 100 milhões, não se sabe, né? A gente pode dizer assim, 60 milhões é muita gente, né? Então, nem se compara com a nossa pandemia hoje, em termos de mortes, né? Então, Freud se defronta com esse trauma, que é essa morte. Segunda Guerra Mundial e pandemia. Em 1915, Freud escreve o texto Considerações sobre a Guerra e a Morte, né? Onde ele revê o seu paradigma da separação entre as sociedades primitivas e civilizadas, porque o Freud vai dizer que as sociedades têm um profundo respeito aos mortos e aos civis. Então, quando os povos antigos, né, por exemplo, como as sociedades indígenas das Américas fazem guerra, são os caçadores que viram guerreiros, que são caçadores de guerreiros, mas assim, você não sai matando velho, você não sai matando criança, você não entra na aldeia matando todo mundo. Os índios praticam guerra, mas não praticam genocídio. Então, os povos primitivos, eles são muito mais civilizados do que os ditos civilizados quando eles vão praticar guerra. É meia dúzia de pessoas, tem regras, tem horários para guerra, tem princípios na guerra. E a Primeira Guerra Mundial evidenciou a falta de princípios completa, né? Então, você destrói cidades inteiras, mata civis, crianças, mulheres, velhos, né? Não soldados, né? Você não respeita nada, né? Além disso, respeito aos mortos, né? Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente via a falta de respeito aos mortos, né? Sejam militares, sejam civis, valas comuns, né? A pandemia também trouxe isso, né? Então, não tem nenhum respeito aos mortos, né? Pilhados, né? Por causa da Primeira Guerra Mundial e da pandemia da gripe espanhola. Então, não se tem respeito aos mortos. Os povos primitivos têm profundo respeito aos mortos, que implica algo muito civilizado, né? De você fazer uma elaboração tanto psíquica quanto social, uma despedida, os mortos permanecem, nós viemos de alguém, todo um respeito que os povos europeus do século XX não demonstraram. Então, o Freud percebe uma diferença entre ética. A nossa sociedade europeia, enfim, né, a deles, né, Freud, né, é uma sociedade profundamente centrada na técnica, mas não na ética. As sociedades primitivas são tecnicamente menos avançadas, mas muito mais avançadas do ponto de vista ético. Então, Freud reviu isso, né? O que é primitivo e o que é avançado. Então, primeiro, é isso, né? A regressão da sociedade europeia evidencia a necessidade de voltar atrás numa concepção que Freud tinha. Então, ele rompe com esse evolucionismo, com esse texto. Depois, ele vai publicar o Além do Princípio de Prazer, né? Que é o texto quando ele vai trazer a grande mudança psicológica dele, quando ele vai propor que, além da pulsão erótica, há uma pulsão de morte, que é a tentativa do organismo de retornar ao seu estado inorgânico. Então, Freud vai postular que, por trás das pulsões de vida muito ruidosas, muito barulhentas, que buscam coisas, conectar corpos e ligar e produzir uma intensificação baseada nessa pulsão, há uma pulsão de morte por trás dessa pulsão de vida silenciosa, silenciosa porque ela não tem representação psíquica dela, então é uma pulsão sem representação, porque ela tem sempre representação, né? A pulsão tem uma ideia e um afeto, então você ama, tem um afeto por algo e tem uma condição desse algo que você ama. Então a pulsão de vida é representacional, enquanto a pulsão de morte ela é não representacional. E o seu objetivo da pulsão de morte não é criar agregados cada vez maiores. É pelo contrário, é a desligação, é desligar-se. Desligar-se de outros objetos, desligar-se a tal ponto que a desligação é completa e total, e aí é a própria morte, é a volta ao estado inorgânico. O Freud vai conceber a pulsão de morte, né, e é um conceito muito polêmico, que muitos psicanalistas desde a época de Freud, não aceitam, né? Particularmente muita gente da própria ilha, né, que o Freud fundou, não aceitava o conceito de pulsão de morte. O Lacan vai voltar com muita força nesse conceito, o Lacan vai dizer que é a pulsão de morte. Tal como o Freud vai pensar, né? O Lacan ele é muito rigoroso, né, no texto freudiano, e aí o Lacan vai levar a sério que o Freud, essa mudança no pensamento freudiano.
de que esse grau zero das intensidades que é a fonte de todos os graus intensivos. Então, seria mais ou menos assim. Se a pulsão é uma quantidade, se as pulsões são quantidades intensivas, que ligam corpo e psiquismo, e meio que torna indistinta essa separação, que ela circula pelo corpo e pelo psiquismo, a pulsão de morte é uma espécie de grau zero da quantidade. Porque toda quantidade precisa se assentar em algo, né? Então, a pulsão de vida se assenta na pulsão de morte. Todas as intensidades pulsionais de vida se assentam nesse grau zero. Todas as representações dependem do não representacional. É como se a pulsão de vida fosse a luz, mas a condição de possibilidade de que o ambiente seja iluminado é o fato de que existe espaço vazio. A gente pode dizer escuridão, né? Então, a luz das estrelas circula pelo espaço porque há um grande espaço vazio, sem representação. Então, só existe as quantidades porque existe o zero, que é o espaço por onde as excitabilidades vão se manifestar. Aí você pode perguntar, mas por que Freud foi pensar essa ideia tão estranha da pulsão de morte, né? Bom, por causa da Primeira Guerra Mundial. O Freud, então, vai se defrontar na clínica dele com os soldados traumatizados pela guerra, chamadas neuroses de guerra, onde os pacientes traumatizados pela guerra vão o tempo todo ter pesadelos, rememorar os eventos traumáticos da guerra. Enfim, Freud vê aí um limite para a interpretação, porque os sintomas, as lembranças, as reminiscências voltam o tempo todo. Isso quebra a ideia do Freud do princípio de prazer. Porque lembra aquela ideia do homeostase do organismo, né? Então, o princípio de prazer é você reduzir as excitações para ficar o mínimo possível de excitação. Mas o mínimo não é o zero. É necessário ter um mínimo de excitação para que o próprio organismo vivo esteja vivo e o psiquismo operando, né? Então, você reduz muita excitação gera desprazer. Menos excitação gera prazer. Esse é o princípio do prazer. Se fundamenta nesse princípio de constância, de manter pelo menos um mínimo de constância para que o organismo sobreviva. Freud, então, vai perceber que os pesadelos recorrentes dos traumáticos de guerra, sonho com as cenas da guerra, eles o tempo todo revivem de desprazer. Então, se rompe com a tese do Freud, da interpretação que o sonho é a realização de um desejo. E o desejo busca o prazer, se regula pelo princípio de prazer. Freud vai dizer, não, o psiquismo ele é regulado pelo princípio de prazer, sim, mas existe algo que vai além desse princípio de prazer, que é, aliás, o mais importante. Esse além do princípio de prazer é o que o Freud vai chamar de pulsão de morte. Então, se a pulsão de vida é uma diminuição das excitações, mas que mantém uma certa constância para que o organismo viva, então a gente vê muitos esses relatos, né? Pessoas que vivenciam experiências traumáticas revivem isso o tempo todo, né? Os judeus que vivenciaram as experiências da Shoah, né? Do Holocausto, né? Então revivem isso como pesadelos durante muito tempo, às vezes a vida toda, né? Então veja, se o sonho é regulado pelo princípio de prazer e se o sonho é a realização de um desejo, então a pessoa não deveria só ter pesadelos. Mas se a pessoa tem pesadelos recorrentes, significa que há um princípio de não prazer. É um princípio de desprazer. É um princípio além do princípio do prazer. Que tem a ver com esse grau. Então, é a tentativa do organismo de voltar a esse grau zero. Mas vocês podem dizer assim, mas peraí, se o organismo, corpo psiquismo, né, tem uma tentativa de voltar ao grau zero, por que repetir cenas que não produzem um grau zero? Muito pelo contrário, produzem um aumento de excitações. Não é isso, né? Um aumento de excitações é desprazer. Então, não é um grau zero, é um aumento de excitações desprazerosas. E, de fato, contraria o princípio do prazer e contraria o princípio de que o sonho é a realização de um desejo. Mas é intenso, né? Um pesadelo é muito intenso, de alguém que viveu um trauma. A repetição do trauma, né? Mas é que aí o Freud vai trazer, para pensar a pulsão de morte, a ideia da repetição. Então, para pensar a pulsão de morte, você tem que pensar a repetição. Então, vem a repetição que já estava lá desde o início, né, no sentido de que o trauma vem duas vezes, primeira vez como ato e segunda vez como simbolizada, né, a primeira vez como acontecimento
físico exterior e depois com um acontecimento psíquico já mediado pela linguagem interior, então o Freud vai pensar que a repetição desde o início. Então, a clínica psicanalítica é uma clínica de repetição. Só que aí a repetição ganha outro sentido, ganha uma profundidade, uma intensidade outra. Porque aí não é mais a repetição do princípio de prazer, é a repetição do além do princípio de prazer. O que significa isso? É a repetição da morte, é a repetição da pulsão de morte. Então, a pessoa vivenciou uma situação traumática que o defrontou de si ou do outro. Quer se livrar daquilo, é claro, né? Mas ela está viva, passou por aquela experiência. Então, a única maneira dela não vivenciar era morrer, viver outra vida, né? Então, isso é o problema do trauma, né? Quando a gente passa pelo trauma, isso vai te acompanhar. A gente traumatizada tem tanta ideação suicida, o que faz muito sentido. A pessoa quer se livrar daquele trauma, daquele sofrimento, daquele excesso intensivo, pulsional, né? Então, quando a pessoa repete o pesadelo, ela está tentando amarrar. Mas amarrar pela pulsão de morte. É a repetição da pulsão de morte. Então, uma repetição pela morte, pelo desprazer, para tentar, minimamente, dar uma circunscrição para a morte e para o desprazer. É uma tentativa de elaboração, crua, no real. Mas é uma tentativa de circunscrever o trauma e isolá-lo, né? É mais ou menos quando a gente tem um trauma físico e a gente só pensa na dor. É uma tentativa de isolar a dor. A gente para de pensar em tudo, se concentra na dor, para isolar a dor e para que ela passe. Mas veja, é um longo processo psíquico, muito mais difícil do que o processo físico, de isolar a dor para que ela passe. O problema é que fazer a dor passar é morrer, porque viver é se defrontar o tempo todo com situações traumáticas. Particularmente para quem vivenciou um terrível trauma como a guerra. Então, a única maneira de se livrar é repetir para voltar para esse princípio de uma intensidade igual a zero, que, na verdade, curiosamente, seria um prazer absoluto. Muito curioso, né? Mas é além, porque não é mais prazer, é como Lacan vai chamar. Então, que isso implica, por um lado, uma tentativa de regulação, mas é uma regulação desregulada. Então vocês vejam, né? É uma questão que o Édipo ou o pai não tem como salvar isso. Então, não salva o sujeito do trauma, né? A lei social também não nos salvou da Primeira Guerra Mundial e da pandemia. Como lidar com isso, né? Então, não tem como a lei do pai, o simbólico, nos salvar disso. Uma real, de repetição. Tem que ser repetido no real, para que possa ser minimamente elaborado, circunscrito, regulado. Sim, Jéssica, você quer falar? Não, Alô, super interessante. Oi, tô aqui. Levantei. Vocês estão me escutando? Estou escutando com um pouquinho de falha, mas pode continuar. Tá. Não, é que... Então, assim, o que você está trazendo é interessante e super bem articulado, é que, então, nessa tentativa, né, de chegar a esse grau zero de extinção, né, desse sofrimento, há um mecanismo de repetição que, através das formações inconscientes, Dos sonhos, né? Que a partir das formações inconscientes ele se reproduz, né? Mas se reproduz na tentativa de elaborar, né, de se fazer ouvir, de se fazer presente para tentar extirpar o evento traumático, né? E, nesse sentido, parece que a psicanálise, através da palavra, da elaboração, né, mostra um caminho para não para zerar, mas para elaborar, para trazer um outro nível de consciência sobre isso, né? Para a pessoa poder agir. Isso é a tentativa que o Freud pensava, Jéssica, até então. O problema é que ele começou a partir dessas experiências políticas e clínicas, né, lidando com a neurose de guerra, de que a elaboração tem limites. E alguns casos difíceis, como desses soldados na neurose traumática, a pessoa entende, foi a guerra, foi difícil, sofri,
e continua tendo esses pesadelos, né? Então, aí a clínica não é mais do simbólico, é uma clínica do real já na experiência freudiana, né? Então tem que se lidar com as experiências de repetição. E isso ajudou Freud a pensar a própria clínica psicanalítica, porque a clínica psicanalítica começa como uma experiência de interpretação. É o que a gente vê no caso Dória, né? A gente lê o caso Dória e fala assim, nossa, como Freud era despreparado, né? Claro, ele estava inventando a psicanálise, né? Então, o manejo do caso Dória é muito ruim, né? Então, mas ele estava inventando, né? Então ele fica o tempo todo dizendo assim, mas é uma tentativa de elaborar, recuperar as reminiscências da paciente e dar sentido, né? Interpretar, você dá sentido. Pega a associação livre, fala várias palavras, associa uma palavra com outra, né? Deslizamento significante, tentativa de elaboração. Você vê que com Dora não funcionou, né? Dora abandonou a análise. Porque havia ali um problema de repetição que o Freud tentava interpretar em termos familistas, edipianos, que não funcionou ali. Há um trauma ali em Dora que se repete e que se conclui com uma reação terapêutica negativa. Dora começa a perceber, né? O analisante frequentemente reconhece no analista coisas sobre o analista, que o analista ignora. Claro que o analista ignora. Mas o analisante está ligado no analista, né? Mas ali a em reação Dora... terapêutica negativa é uma percepção inconsciente do analisante para onde o analista está querendo levar ele. Parece que a Dora pula fora, sabiamente, do tratamento, porque o Freud estava tentando atribuir um monte de coisas a ela, né? Ela falou, para cima de Moá, não, né? Para cima de mim, não. Isso aí. Porque era a fantasia do Freud, né? O Freud é que fantasiou o caso Dora. Não era a fantasia de Dora. A fantasia de Dora era outra coisa. Então veio a reação terapêutica negativa. Isso fez, ao longo dos anos, com que Freud começasse a perceber os limites da interpretação e começasse a fazer uma análise da reação terapêutica negativa, ou seja, uma análise das resistências. Então, se vocês pegarem textos técnicos de Freud, que vão entre 1911, 14, 15, que é na época que ele também, logo depois disso, ele vai escrever os textos metapsicológicos, Freud está tentando pensar nos escritos técnicos a transferência e a reação terapêutica negativa. Ou seja, da interpretação, porque há resistências. Nesse momento, 1920, além do princípio do prazer em diante, Freud vai além da análise das resistências. Freud vai perceber que por trás da resistência há um processo de repetição. Uma repetição bruta, que não é representacional. Então, é um limite do simbólico, um limite da interpretação, um limite da palavra. A palavra tem limite. Então, é necessário repetir. A reação terapêutica negativa, veja, no caso do Dora, Freud repetiu com Dora aquilo que era o problema dele, médico. Dora repetiu com Freud a cena traumática, um homem abusando dela. Era só mais um homem abusando Dora. Era só mais um homem transformando ela em objeto, fazendo dela objeto de troca. Aí Dora, o que faz? De maneira muito terapêutica, muito saudável. Dora diz não, abandona a análise. Então, veja, Dora repete. Então no caso da Dora tem as três coisas. Freud tentando interpretar, primeiro momento da clínica psicanalítica. Depois, reação terapêutica negativa às resistências de Dora. Por fim, fim de análise. Repetição. Mas é uma repetição saudável. Dora corta o vínculo, fala assim, não, chega de homem me objetificando. Chega homem me fazendo de moeda de troca. Então isso já estava lá. Mas com a lei do princípio do prazer, o Freud consegue entender melhor aquilo que ele estava vivendo já há 20 anos. Percebe? Tem um limite da palavra aí. No princípio é o ato, não é a palavra. Percebe? Então é o real, não é o simbólico. Que interessante, Márcio. Que interessante isso que você está trazendo. Sim, Pablo. Ô, Márcio, só um aspecto da explicação aí, um aspecto econômico, quando você estava falando da pulsão de morte, que eu acho que eu não entendi bem como fechou. Eu vou dizer qual é o ponto. Tem a questão do princípio do Nirvana que visaria a eliminação da excitabilidade. E aí, num dado momento, você falou também que a própria repetição produz excitação. Esse ponto que eu não entendi como é que fechou. Uhum. Então, perfeito. A sua pergunta ajuda a pensar o que o Freud vai falar no Além do Princípio do Prazer, de que é um dualismo pulsional. Então, se a pulsão de morte ela é primeira e base para a pulsão de vida, no entanto, existem duas pulsões. A pulsão de morte e a pulsão de vida. Então, Freud não elimina a pulsão de vida,
mas ele percebe que, além da pulsão erótica de vida sexual, há uma pulsão de morte, que o Freud vai dizer que é o sonho do inorgânico. Embora eu diria, assim, a partir do que o Freud diz, é o sonho orgânico sobre o inorgânico, né? O Freud vai chamar de princípio de nirvana. O princípio de prazer, ele é regulado pelo princípio de constância. Eliminar a excitação, mas a um grau mínimo que permite uma constância do corpo e do psiquismo. Esse é o princípio de constância. A pulsão de morte não é regulado pelo princípio de constância, é regulado pelo princípio de nirvana, que é a ideia de você totalmente as excitações, você ir para o grau zero. É aquela coisa budista, né? Que Schopenhauer, né, que influenciou muito o Freud, leu nos Vedas, né, no pensamento budista. O desejo causa o sofrimento. A saída para se livrar do sofrimento, livrar-se do desejo. Então é o sonho. Então eu diria que não é um sonho orgânico, como diz Freud. Eu acho que é um sonho do orgânico sobre o inorgânico. Né? Talvez o inorgânico seja outra coisa, né? Como o Deleuze diz, né? Uma vida inorgânica. Mas o que é essa vida inorgânica? Acho que não tem nada a ver com o que a gente sonha sobre ela, né? Então é o sonho do inorgânico ou o sonho do inorgânico. É o sonho nosso de que é possível eliminar a excitação. É o sonho disso, oriental, né? Quer dizer, oriental dessas correntes budistas e tal, né? Nirvana. Eliminar a excitabilidade, né? Porque a excitabilidade causa sofrimento, causa dor, causa incômodo. Né? Então, a pulsão de morte é regulada pelo princípio de nirvana. Então, Freud vai dizer que as duas pulsões estão ligadas a uma fusão pulsional. Então, isso é muito importante. A pulsão de vida e a pulsão de morte estão fundidas. Então, é difícil ver, inclusive, a separação, porque a pulsão de morte ela é silenciosa. A pulsão de morte é não representacional. Como é que você vai representar a pulsão de morte se ela não é representacional? É um problema, mas que Freud percebe na questão da repetição. A reação terapêutica negativa, no fato de que alguns pacientes nunca melhoram, ficam anos em análise, nunca melhoram, chegam a um limite da interpretação, a pessoa já entendeu toda a vida dela, todos os traumas dela, e não resolve, e não melhora. Então, Freud, a partir disso, ele reviu, né, como uma metáfora, tudo que ele estava vivendo antes, e deu um sentido para isso. Né? Então, é isso. A morte está ligada com a vida. Né? Inclusive, Freud vai dizer também, em alguns momentos, né, em outros textos, né, que é a disfusão pulsional, é quando você tenta separar, né, ou né, quando você separa a vida e a morte, que surgem os problemas patológicos. Né? Porque a vida tem que lidar sempre com a agressividade da pulsão de morte e a sexualidade da pulsão de vida. A sexualidade e a agressividade estão juntos. Você veja, isso já está lá desde o mito do Édipo, né? Sexualidade e agressividade, né? São as bases da psicanálise. A base da psicanálise é isso, né? O caminho da psicanálise é um caminho de elaboração, de transformação. Mas a base é sexualidade e agressividade. Que a gente recalca, porque é feio, é imoral, né? Mas tá lá, né? Então, você vê que a agressividade lá da morte do Édipo, toda a problemática do assassinato, é a problemática da pulsão de morte, de uma repetição. A guerra é isso, é a repetição da guerra, é a repetição do assassinato. Né? A guerra, a política, é uma repetição. Se o pai da horda é um mito moderno, a guerra é o rito moderno. Se Lacan disse que o toque em tabu é o primeiro mito moderno, e não há mito sem rito, a guerra civil, inclusive, é a repetição desse mito. E quando eu digo guerra civil, eu falo a guerra permanente, né? A guerra contra os negros, a guerra contra os pobres, a guerra contra os favelados, a guerra. O assassinato. Né? Que regula o nosso laço social também. Né? Nosso laço social é regido por essa repetição desse ato. Então, daí, ficou claro, Pablo, um pouco essa coisa da fusão pulsional? Né? Ficou jóia, obrigado. Então, aí vem o problema da compulsão à repetição. Então, a tentativa de ligar a pulsão de morte livre, né? Então, essa pulsão de morte livre, que é essa tentativa de voltar ao inorgânico, ela quer seja neutralizada pela pulsão de vida. Daí a importância também da agressividade, né? Porque a agressividade é uma tentativa de fundir as duas coisas, né? Então, Freud vai dizer, a agressividade é quando o sujeito tenta expulsar do seu corpo e psiquismo a pulsão de morte, que quer fazer com que ele volte ao estado zero. Então, ele exterioriza, né, esse conflito, essas intensidades, né? O próprio pesadelo, né? Então, todas as repetições são formas de elaboração, né? Mas é uma elaboração ou uma perlaboração, né?
porque laboro, né? Inclusive a faculdade é laboro, né? Laboro é trabalho, né? Então, perlaborar, né? Trabalhar, é um trabalho psíquico, né? Então, o pesadelo também é um trabalho psíquico, né? De repetição. E daí a gente pode passar, inclusive, a cultura, né? Os ritos do mito do assassinato, que é a guerra civil e a guerra permanente, né? Não deixa de ser também uma tentativa de perlaborar, né? É longo, mas é uma tentativa de repetir até que alguma coisa saia diferente, né? Bom, vamos ver, né? Até onde isso muda, né? Então, é uma tentativa de neutralizar. Repetir para diferenciar. Até aí, tudo bem, pessoal? Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Dúvida eu não tenho, mas, na verdade, eu fico muito encantada de perceber as relações históricas, né, do próprio pensamento da época, e das influências do Freud, né? Por exemplo, quando você mencionou aquela questão que a criança tem uma intensidade pulsional enorme e que ela precisa de um limite, e esse limite é dado pela lei do pai, né? Isso eu fiz imediatamente, porque eu sou bióloga, né? Uma relação com a ideia do Darwin, do potencial de crescimento de uma população. Então, uma população, ela tem potencialmente um crescimento infinito. Só que isso não acontece. Tá? E por que não acontece? Porque existe uma resistência do meio. Então, eu fiz esse paralelo entre a intensidade pulsional e o potencial de crescimento e a resistência do meio e a lei do pai. Né? Eu acho que, e mesmo quando você falou de homeostase, né, e tal, existe aí uma influência mútua, me parece, entre o campo biológico, né, em cima da psicanálise, até porque o Freud era médico, neurologista, etc. e tal, né? Então está muito dentro desse contexto de época. Pensando nisso, e pelo fato de que isso me fascina particularmente, eu queria saber se você tem alguma referência até porque você é um poço de referência, alguma referência em filosofia da psicanálise, sabe? Porque eu tenho vontade de fazer esse mergulho aí um pouco maior, não só na história da psicanálise, até encontrei um trabalho interessante, durante aí a aula, né, vou pesquisando, é um trabalho de mestrado orientado por uma professora que é bióloga, né, que é a Lilian Martins, que fala sobre esse projeto de uma psicologia científica do Freud. Vou ler depois com bastante interesse. Mas eu tenho um interesse muito particular em filosofia da psicanálise. E aí eu não sei se você teria alguma referência, porque eu tenho muito receio, como eu não sou da área, eu tenho muito receio de pegar, sabe, de comprar gato por lebre, né? De pegar um livro ruim e seguir nele. Então, se você tiver alguma referência, eu agradeço. Mesmo que não seja agora, que seja depois, você conseguir pensar em alguma referência, eu agradeço. Sobre a relação entre essa problemática na psicanálise e na biologia, você fala, né? Em particular, me interessa eu vejo alguns paralelismos, entende? Que eu acho que tem a ver com o espírito de uma época, né? Mas eu queria ver isso de uma forma mais sistematizada, mais discutida, né? Mais elaborada. Eu não estou lembrando aqui, estou lembrando de um livro aqui que eu não lembro, não tenho. Não estou lembrando aqui de cabeça o título do livro, porque tem uma tradução diferente, o título em francês e em português. Deixa eu só pegar aqui. Que é de um filósofo, que é bem interessante, bem engraçado, que é um psicanalista, um filósofo francês chamado Dany Robert Dufour, que se chama A Existência de Deus Comprovada por um Filósofo Ateu. Que ele discute muito sobre essas teorias da neotenia. Em francês tem um outro título, né? Esse título é bem comercial, né? Assim, para vender livro no Brasil. Então, nesse livro, ele discute muito essa teoria da neotenia, dessa questão do desamparo biológico, né?
e fala um pouco dessa ideia de Deus, que é a ideia do pai, né? Assim, a ideia de alguém que dá um limite, né? E dá uma ordenação social, psíquica e até biológica, né? Essa teoria do Darwin que você falou, né, do limite populacional, eu acho que o Darwin teve uma influência do Malthus também, né, do economista, né? Então você vê, né, um economista que influencia um biólogo e ao mesmo tempo as influências culturais, né, do Darwin da Inglaterra, né? Tem uma carta do Marx a Engels que eu sempre cito, que eu acho uma carta muito engraçada, né? Que o Marx brinca com Engels dizendo assim, que coisa interessante, né? O Darwin encontrou na natureza a organização social inglesa, que é a luta pela vida, né? A competição. Então, o mercado capitalista coloca a competição, né? E o limite é o próprio mercado, né? E os seres vivos também têm que competir entre si para quem é que vai sobreviver, né? Então, você vê uma influência econômica, social, que modula a visão do biólogo. Porque no século XIX também existiam biólogos, né? Da Sibéria, né? Que estudaram na Sibéria, né? Onde eles viram que os modos de vida não necessariamente competem entre si, mas eles frequentemente cooperam entre si. Então, você vê, a natureza é feita pela competição ou pela cooperação? Depende. Se você estuda Galápagos, que é uma ilha, competição. Se você estuda um território amplo no gelo, como a Sibéria, os modos de vida precisam cooperar entre si para poderem sobreviver. Então, depende muito, né? Mas acho que esse livro do Daniel Roberto Dufour, pelo que eu lembrei agora, é um que tem muita essa discussão sobre a neotenia, que é uma discussão biológica bem interessante. E o Daniel Roberto Dufour também é psicanalista, então ele vai relacionar biologia, psicanálise e filosofia. Acho que é um livro muito legal que você pode gostar. Tá bom, muito obrigada. Bom, então, mais algum comentário, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Oi, Marina, tudo bem? Pode falar. Oi, Márcio, tudo bem? Eu tenho uma pergunta agora, ouvindo falar a respeito dessa questão do totem tabu. Eu fico pensando assim, a partir disso, se tem uma hipótese meio filogenética no Freud, assim, dessa transmissão de caracteres adquiridos. Isso é possível a gente falar desse modo? Entendi. Transmissão do quê? Caracteres adquiridos. Como assim? Isso. Como essas repetições na cultura. Que ele fala em Totem Tabu, e depois vai falar no Homem Moisés, né, do assassinato do pai. Isso, por exemplo, a gente pode pensar uma diferença entre Freud e Jung, né? O Jung ele vai pensar que essa transmissão que você está falando se dá no próprio inconsciente, né? Existe um inconsciente coletivo que se fixa como arquétipos, no qual cada sujeito vai atualizar essas instâncias arquetípicas que fazem parte de um inconsciente que é além do individual, ele é coletivo. O Freud e também o Lacan, né? Eu vou um pouco por essa linha, vão pensar que a transmissão não se dá assim de uma maneira, não é que exista um inconsciente, tal como existe uma espécie de substância que está aí, digamos assim, no céu, fora de nós, e que cada um que nasce meio que vai... Então, o inconsciente ele é coletivo, então cada um que nasce vai sofrer os efeitos desse inconsciente coletivo, né? O Freud e o Lacan vão pensar numa transmissão cultural. Então, veja, o mito do pai da ordem, nós não temos provas arqueológicas disso, né, históricas, né, porque nem existia história escrita, né, nem arqueológicas disso. Isso é uma reconstrução que o Freud faz a partir do que nós vivemos hoje. Ou seja, a partir da nossa própria história individual, edipiana, nossa tragédia individual, e como a gente vai ver cada vez mais uma tragédia também social e histórica, que o Freud ficou muito sensível a isso, que a gente repete e por isso a gente reconstrói via interpretação o que aconteceu lá no início, que a gente não tem notícias, porque a gente recalcou, a gente esqueceu, foi há muito tempo. Então nós esquecemos isso. Muitos autores comentam que o próprio Freud diz isso no final do Totem Tabu, né? Que o Freud está interpretando a cultura ocidental, né? A morte de Deus, né? Então, se Nietzsche no século XIX falava da morte de Deus,
falando aí da morte do pai, do grande homem, da morte de Deus, né? Porque se para os indígenas, se para os povos primitivos, o totem é o pai e o totem é Deus, então se matou Deus. Mas qual foi a cultura que de fato matou Deus? É a cultura cristã. Então, a cultura cristã que matou Deus, né? E vive com essa culpa. O Nietzsche fala isso também, então você vê que é um tema que está no século XIX, a morte de Deus, Feuerbach, né? Influenciou muito Marx também. Esse tema de que o Deus é uma projeção humana, né? Do seu próprio desamparo, então você cria um Deus para te proteger, um pai, né? Deus é pai e te protege. Nietzsche vai dizer da morte de Deus, né, no Gaia Ciência, no parágrafo 325 de Gaia Ciência, chamado O Homem Louco, onde Nietzsche diz, né, que o homem louco entrou na praça do mercado com uma lanterna, dizendo, procuro Deus, e todo mundo na feira, né, a feira, o mercado, né, todo mundo ri da cara dele, né? Como assim você está de dia, ao meio-dia, com uma lanterna na mão? Primeiro que já é a loucura disso, né? Você está ao meio-dia com uma lanterna na mão. Perguntando Deus, né? Todo mundo acha a graça dele, né? E o homem louco fica muito irado com o riso sarcástico do mercado e responde, sim, né? Vocês riem de mim, mas eu sei onde está Deus. Deus está morto. E eu sei quem o matou. Vocês o mataram. E aí Nietzsche continua dizendo, como vocês podem beber o oceano inteiro no único gole? Como vocês podem acreditar que vocês apagaram o horizonte como esponja? Como é possível tirar o planeta da sua órbita? Não sabem que assim não há mais cima, embaixo, direita e esquerda? Que nós vagamos errantes sem nenhuma orientação? Então Nietzsche está dizendo duas coisas aí. Primeiro, a percepção moderna ocidental de que Deus morreu. Segundo, quem matou Deus foi a cultura ocidental, europeia, branca. Foram eles que mataram Deus. Fato, né? Porque é a história do Ocidente, a história do cristianismo. É a história dessa culpa por ter matado Deus. O cristianismo é isso, né? É o rito desse mito. Né? Não existe mito sem rito. E a religião cristã e o Ocidente é o rito desse mito da morte de Deus. Então, se mata Deus há muito tempo, de muitas formas, né? E particularmente na idade tardia, no século XIX, com a industrialização, né? Com o mundo, enfim, sem lei, né? Então, você veja, Nietzsche já está falando de um momento cultural histórico de excesso, de falta de orientação, de falta de lei. E, para isso, você vai ter que inventar uma outra coisa, né? Que o Nietzsche fala que é o além do homem, né? Que seria inventar uma nova ordenação psíquica e social. Mas o homem, como vai dizer Nietzsche também Freud, o homem é um animal doente. Inclusive doente pela culpa e doente porque ele não tem uma maneira de se dar uma orientação, né? Então, veja, para mim, Marina, essa ideia do totem tabu é uma transposição psicológica de uma problemática muito maior, que Nietzsche expressou isso em termos filosóficos, é a morte de Deus. Mas a gente pode dizer também que é uma problemática política, que existe há mais de 100 anos, que é a morte do rei, quando a democracia cortou a cabeça do rei. O rei é o representante de Deus. Com a Revolução Francesa, quando você mata o rei, corta a cabeça dele, você matou o representante de Deus, o que garante a ligação de todos entre si. Então, a perda da soberania, a perda da representação. E a democracia é uma tentativa de reconstrução da representação. Mas como? Aí é toda a problemática que a gente vai aprofundar na parte da tarde de hoje, né? Então, Freud, eu acho que por isso que o Lacan diz, né, que o Freud cria o moderno, né? Mas veja, Lacan, ele está sendo um pouco esperto, ele está puxando para a sardinha dele. Nietzsche já tinha feito esse mito, né? A morte de Deus em Nietzsche é a transposição filosófica. A Revolução Francesa é a transposição política desse mito. A Revolução Francesa e as revoluções burguesas do século XIX. Então, é a perda do horizonte, é a perda da lei, né? Então, Marina, eu penso que essa transmissão não se dá de uma maneira ontológica, assim, de uma maneira como o Jung pensa, assim, inconsciente coletivo. Eu acho que se dá de maneira cultural mesmo. Na medida que a gente repete isso em cada vida, em cada família, né? Então a gente vai reconstruindo isso, uma problemática que está lá. Mas veja, aquilo que está lá enquanto ato, no princípio era o ato,
se o ato é ato, ele não passa. Não passa porque, primeiro, que ele aconteceu do ponto de vista histórico, ele aconteceu, e segundo, que ele não passa do ponto de vista psíquico. Agora, a gente poderia pensar assim, será que ele passa do ponto de vista histórico? Aí é uma outra questão, né? Porque a história é outro domínio, né? Que a gente, inclusive, pode ter algumas hipóteses disso no final da aula de hoje, início da aula amanhã. Será que estamos num momento realmente de fim de mundo? E na medida que é fim do mundo, é fim de uma história, da história que nos foi contada? Será que a gente está começando a se desidentificar com a nossa história? Talvez, acho que já está apontando para isso, uma desidentificação com a nossa história. Uma desidentificação com Deus, com a culpa, enfim, com o pai, com a lei. Uma coisa para a gente pensar ao longo da disciplina, né? E talvez para a vida inteira, né? Não sei. Mas, entendeu, Marina? Eu penso um pouco por aí, com Freud e com Lacan, que essa transmissão ela é cultural, ela não é dada, né? Então a gente repete esse mito do pai da ordem, porque a história basicamente é uma repetição. A história cultural e a história psíquica também. Vamos avançar um pouquinho por mais um texto do Freud, né? Então, acho que falta um pouco para a gente terminar esse percurso da história da problemática do trauma, né? Na psicanálise. Como falei, estou tentando me centrar mais no Freud, né? Porque não temos tempo de falar de outros, mas eu estou dando aqui algumas pinceladas às vezes. Bom, logo depois de Freud escrever Além do Princípio do Prazer, que é marcado por toda essa problemática da morte, Grande Guerra, pandemia, perda da filha dele, Sofia, né? O Freud, então, escreve Além do Princípio do Prazer e depois um livro memorável, né, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é de 1921. Onde Freud vai dizer, né, vai mostrar uma imanência, veja, isso é muito importante, não é? Esse texto vem logo do Além do Princípio do Prazer, nesse contexto que eu estava dizendo. Freud vai dizer que é uma imanência, um afeto, uma coisa indistinguível entre psicologia e social. Porque o Freud vai dizer, a psicanálise lida com as pulsões, é uma analítica das pulsões. E a pulsão tem objeto. Então não existe pulsão sem objeto. A pulsão, então, tem um objeto. E esse objeto, diz o Freud, pode ser adversário, pode ser um auxiliar, pode ser um modelo, né? Pode ser várias coisas. Ou seja, é uma relação, segundo Freud, da pulsão, que é da ordem da psicanálise, que seria de uma psicologia individual, está sempre relacionado com o outro, ou seja, o laço social. Então, não há psicologia individual que não seja psicologia social. Então, nesse texto, Freud já começa mostrando uma imanência entre psicologia social e psicologia individual. Vejam, é tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Desde o início, eu acho que da obra freudiana, né? Mas que fica claro, né, agora aí, né? Se a pulsão tem um objeto, então a pulsão está sempre relacionada com o fora. Isso é importante para nós para pensar a questão do trauma. Vocês lembram, né? Freud, no início, pensava de um abuso real, ou seja, de uma exterioridade que produz o trauma. Depois ele vai dizer, não, a exterioridade não é tão importante, o que importa é a interioridade da fantasia, do desejo, que fantasia o trauma. Interpreta um acontecimento externo como algo traumático. Às vezes nem foi traumático, foi só um carinho do pai e da mãe, e a criança interpretou como um abuso e como convite sexual, né? Então, é a importância da dimensão interna, né? Mas aí todos esses eventos fazem Freud pensar a dimensão externa, ou seja, o ato real que marca o psiquismo, né? E na medida em que o Freud começa a pensar o fora, a externalidade, o real, então ele vai ter que pensar essa imanência entre psicologia individual e social, entre a interioridade e a exterioridade. Pulsão e seu objeto. Então, é uma coisa indistinguível, né? O circuito pulsional, que é a pulsão e o objeto, torna indistinguível psicologia individual e social. Bom, nesse texto, né, o Freud, então, vai tentar pensar a problemática da identificação, que a gente até comentou a partir da pergunta do Eliel, né? Que o Eliel falou assim, muitas pessoas trazem para o consultório vivências de que elas não se lembram. Aí eu comentei, sim, é claro, porque nós recalcamos, né? Mas também, na pergunta do Eliel, tem uma coisa importante que eu só mencionei, que é o problema da identificação. Que é o fato de que não é qualquer memória que te toca, é memória que é da sua mãe. Então, não é qualquer pessoa te contando uma história da sua infância, é a sua mãe. Então, há uma identificação do sujeito com a mãe, que a pessoa toma como um modelo, né? Então, a pulsão da jovem se liga à mãe como modelo a um processo de identificação. Então, nesse texto, o Freud vai pensar
de como é que a pulsão, que são essas quantidades intensivas, vão se modelar de acordo com princípios simbólico-imaginários, ou seja, com imagens privilegiadas, que só são privilegiadas em virtude de um discurso que diz que essas imagens são privilegiadas. Então, veja, a menina tem um sentimento, um afeto, né? Ele pode dizer da ordem do real, do pulsional, que ela não sabe elaborar. Mas aí a mãe dela tira, não, porque na sua infância você não se lembra, mas aconteceu tal e tal coisa, né? Seu primo abusou de você, teve alguma coisa assim, encontro, sei lá. Aí ela começa a levar aquilo a sério. E começa a sentir aquilo, né? Pensar, às vezes, inclusive, até a fantasiar ou se lembrar. É difícil separar essas duas coisas, considerando que a memória é sempre uma criação, uma produção, né? Então, como separar a ficção da realidade, considerando que a memória é sempre uma ficção, né? É uma interpretação da realidade, né? Então, mas veja, a pessoa só se liga a isso porque veio da mãe. Se fosse qualquer outra pessoa, ela não diria isso. Então, há um modelamento das energias, das quantidades pulsionais com a imagem. E essa imagem é da mãe. Mas por que essa imagem é importante, não a outra imagem da irmã, ou da vizinha, ou da colega de escola? É porque tem uma relação aí simbólica aí, que diz que os discursos que dizem que essa imagem é importante é a sua mãe. Então, há um processo de identificação aí. Então, Freud, nesse texto, ele vai falar desses processos de identificação, né? Ele vai falar da psicologia das massas, né? Por que pessoas são tomadas por afetos nas massas que, individualmente, elas não têm. Então, Freud vai dizer, é um processo de identificação com a figura do líder. Mas essa figura do líder ocupa um lugar privilegiado. Que Freud vai dizer que, no final do texto, que esse lugar privilegiado tem muito a ver, esses processos de identificação que nós temos, nós projetamos nessas pessoas uma trama que a gente já viveu na nossa infância, com os nossos pais. Então, Freud volta ao pai. Então, vocês vejam que, além do princípio do prazer, é uma tentativa do Freud se livrar da representação. Mas se você se livra da representação, você se livra do pai, né? Mas aí o pai volta. Mas não como antes. O pai volta manco. Volta da guerra. O pai volta traumatizado. Por que o pai, nesse texto, volta traumatizado? Por que o pai volta manco aí? Por que o pai volta com ferimentos? Ele não é mais... porque a culpa da morte do pai já não regula o pacto social, o laço social. Então, Freud, nesse texto, vai dizer que o humano não é um animal de massa, é um animal de horda. Porque quando nós vivíamos na horda primitiva, era a violência absoluta do pai, mas também a proteção e o amor do pai. Ok, nós não matamos o pai, fizemos um pacto entre nós para que ninguém vai mais matar ninguém, então é a proibição da morte, para que ninguém mais seja morto. Mas a gente vive com essa culpa de ter matado aquele ser que nós nos identificamos, né? A nossa pulsão vai ser regulada pelo pai, porque o pai é a imagem privilegiada de quem nós gostaríamos de ser. É o ideal, né? É o ideal do eu, como o Freud vai dizer nesse texto, né? Então, esse ideal do eu, que depois vai se tornar o super-eu, né? No sentido de que aquilo é a lei que você internaliza, que vai te cobrar, que vai te fazer sentir culpa, que vai te cobrar, é o ideal, né? Veja, é simbólico, é representacional. Mas isso não garante a regulação do pacto social e nem garante a regulação do psiquismo. Não regula o pacto social porque isso produz a guerra. E Freud vai dizer em Psicologia das Massas e Análise do Eu. Nós não somos animais de massa, somos animais de horda. Qualquer coisa faz... Se um grupo diferente do meu, eu vou lá e posso matar o outro porque é diferente de mim. Então é uma espécie de deslizamento, né? É o que o Freud vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças. A política vira uma continuação da guerra. Qualquer semelhança com os nossos últimos anos, né, não é mera coincidência, porque é um processo que a gente está vivendo já há uns 100 anos. Né? Então, é a continuação da guerra civil. Então, veja, é um deslizamento significante entre a alteridade, a diversidade e inimizade. Então, primeiro, há aqueles que são diferentes de mim, pessoas de outros grupos, que têm outras identificações. Uma pessoa é judeu, a outra pessoa é islâmica, outra pessoa é budista, a outra pessoa... Grupos diferentes. Um vota no PT, outro no PSDB, outro no PSL, grupos diferentes. Então há uma alteridade. Mas logo isso desliza para a adversidade, porque eu me identifico com o meu grupo, porque a identificação com o meu grupo e com o ideal do meu grupo me dá proteção. A identificação
outro grupo me deixa exposto, não me protege. Então, a alteridade rapidamente vira adversidade. E a adversidade vira inimizade, em virtude da influência da agressividade. Né? A pulsão não é só de vida, também de morte. Não é só sexual, ela também é agressiva. Então, há um deslizamento muito rápido da alteridade para a adversidade e para a inimizade. Então, Freud vai dizer, o narcisismo das pequenas diferenças é o fato de que, na modernidade, o indivíduo, no lar social, ele não é identificado com o Estado, o pai, a religião, Deus ou a família. Não. As pessoas são identificadas em grupos específicos, em nichos. Cada um tem a sua horda. Então, não é uma massa, no fundo, são hordas. E essas hordas estão constantemente numa guerra. Então, a política é a continuação da guerra. Daí o sentimento sempre de desamparo, né? Que o sujeito vai ter não só de perder a identificação com o seu grupo, mas também, eventualmente, de ser atacado por outro. Veja como é que Freud é visionário, né? Ele está falando isso logo depois da Primeira Guerra Mundial e da pandemia, mas que a gente sabe que os efeitos dessa grande destruição do laço social europeu produziu uma guerra ainda pior, que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, veja, a Segunda Guerra Mundial é a repetição da Primeira, pior. Né? Pior. E a gente sabe o que aconteceu no interregno entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? O crescimento do fascismo. E o que é o fascismo? O narcisismo das pequenas diferenças. Então, o fascismo se difunde no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com o movimento integralista, com a ditadura de Vargas, o Estado Novo, né? A idolatria da ditadura de Vargas em toda parte. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos com Roosevelt, no Brasil com Getúlio Vargas, na Alemanha com Hitler, no Japão com o Imperador. Então, aconteceu em muitos países. Né? Então, o fascismo, né? A identificação com a figura de um líder, o rosto de um líder, e um discurso que diz que a proteção desse líder é importante, que nós somos os brasileiros, alemães, norte-americanos, e por aí vai. Então, existe o pai, né? Como modelo do outro social, que regula o outro pulsional. Então, eu coloquei outro social em maiúsculo no sentido lacaniano, tá? Do grande outro simbólico, né? Que regula o outro pulsional, o outro minúsculo, porque é o objeto da pulsão. Né? É o pequeno outro, como diz Lacan. Então, mas ele já não regula o demoníaco, né? Que é como Freud fala sobre a questão da pulsão de morte. Não regula o demoníaco. No psiquismo e nos sócios. A repetição do impulso de destruição. Por isso que o pai volta, na psicologia das massas análises, mas ele volta manco. Nós nos identificamos ainda ao pai. O fascismo é uma prova disso. Mas essa identificação fascista ao líder impediu a destruição? Não, muito pelo contrário. Só fomentou a destruição. Pelo narcisismo das pequenas diferenças, pela guerra civil, pela guerra de todos contra todos. Então não há mais um Leviatã, um Estado, um pai, um Deus que vai regular isso. Não tem regulação desse demoníaco. É uma liberação desses impulsos hostis.